Muito boa noite a todos. Cá estamos nós para mais uma reunião do NEP Gesiel, em parceria aqui com Espiritismo.net. Espera um pouquinho. Mais uma amiga chegando aqui. Então, hoje, na terceira parte do capítulo 6 da Carta aos Gálatas, hoje acredito que a gente vai terminar a Carta aos Gálatas, e, se Deus assim permitir, semana que vem a gente começa uma outra passagem aí, não sei o que ainda, gente, do Evangelho aí, mas a gente vai ver alguma coisa bem interessante aí para a gente ver. Então, vamos lá, a gente parou aqui no versículo 10, que ele diz assim: por conseguinte, enquanto temos tempo, pratiquemos o bem para com todos, mas, sobretudo, para com os irmãos na fé. A princípio parece assim um pouco contraditório, assim, né? Primeiro fala para com todos, depois fala, mas sobretudo com os irmãos da fé e os que não são irmãos da fé, como é que a gente faz, né? Então, o que ele está querendo dizer aí com os irmãos da fé? E o que ele está dizendo enquanto temos tempo, né? Lembro também daquela passagem de Jesus, né? Que ele fala, reconciliai com seus inimigos enquanto estás a caminho com eles, né? Então, enquanto tem tempo, né? Mas, enfim, vamos dar uma lida aqui, ó. Então, dividindo em duas partes. Primeiro, o que ele fala, enquanto temos tempo, né? Pratiquemos todo o bem, e depois a outra parte aí. Então, por conseguinte, enquanto temos tempo, pratiquemos o bem para com todos. Então, podemos com segurança afirmar que toda hora é hora de fazer o bem, né? Enquanto temos tempo, sempre há tempo, sempre estamos no tempo de fazer o bem, né? Mas, primeiramente, nós temos ampla liberdade, temos o livre-arbítrio. Então, esse tempo, primeiramente, a gente vê o tempo da semeadura, né? Que aí a gente age com tranquilidade, dentro do nosso livre-arbítrio, tudo aquilo que a gente sente, tudo que a gente gostaria de fazer, né? E estamos aqui tentando sempre praticar o bem, né, para com todos. É a este que Paulo se refere enquanto temos tempo. Estamos aqui. Agora, há um segundo momento, que é o da colheita, né? A gente semeia, mas tem um momento que a gente vai colher tudo aquilo que a gente plantou, né? Nesse, a gente perde certa liberdade, porque a gente vai estar assumindo as consequências daquilo que a gente plantou, né? Portanto, é basicamente determinista. A colheita é obrigatória, né? A semeadura não é, mas a colheita será obrigatória, né? Então, é lógico que aqui também pode-se fazer o bem, porém é mais complicado, porque às vezes você está num momento de sofrimento, porque você está colhendo uma coisa, né, que se semeou de maneira complicada, né? Se a semeadura não foi boa, a ceifa naturalmente nos trará dificuldades, e não temos mais a mesma liberdade natural do princípio. Muitas vezes a gente está já desencarnado, né, e colhendo essas questões, né? Ou já estamos numa outra... Desculpa, gente. Hoje estamos já numa outra encarnação, já colhendo algum, né, num resgate complicado, né? E aí, é aí que muitas vezes nos perdemos, tornando-nos rebeldes. Porque se a gente está, às vezes, num momento difícil, se a gente não tem ali um coração equilibrado para aceitar aquilo certinho, a gente acaba se rebelando, né? E chegando mesmo até a duvidar da misericórdia do Cristo. E Jesus já nos alerta, né? Assume logo uma atitude conciliadora com teu adversário enquanto estás com ele no caminho. Está em Mateus, capítulo 5. E vejamos também o aconselhamento evangélico, é para que façamos o bem a todos, isto é, aos afetos e aos desafetos também, né? Porque eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus.
Que escribas e fariseus, eles tinham o quê? Eles tinham a obrigação de fazer o bem, de ajudar os da própria raça, né? Os da própria raça. Eles não tinham como obrigação. Lembra a parábola do bom samaritano? Né? Que o doutor na lei passa ali, o doutor na lei não, o sacerdote passa ali, e é comentado, né? Que se não fosse um judeu, se não fosse um da raça, ele não teria obrigação nenhuma de socorrer ali, né? Então, se não exceder esse tipo de justiça, a gente não vai entrar no reino dos céus, né? Aí vamos ver a questão que ele fala, mas sobretudo para com os irmãos da fé, mas não é para com todos, inclusive para os inimigos, né? Então, ó, Jesus é claro, devemos amar os inimigos e orar pelos que vos perseguem. Porém, é preciso que fique claro que no estágio evolutivo em que nos encontramos, nós ainda diferenciamos o amor. Como é que é isso, né? Ou seja, a gente tem o amor de mãe, dos cônjuges, dos filhos, dos amigos, dos irmãos, né? Isto é, ainda no nosso amor ainda tem uma gradação, né? Nesse sentimento. No grau evolutivo que a gente obviamente diferencia o amor pela mãe ou o amor pelo filho de uma pessoa que a gente desconhece ou que a gente nunca viu, que está do outro lado do mundo, né? No nosso grau evolutivo, isso ainda é normal. No dia em que chegarmos à condição de espírito puro, como Jesus, não vai haver mais essa distinção. Isso quer dizer que amaremos a todos indistintamente. Quem são, então, esses irmãos da fé que o Paulo diz aí, né? Seriam aqueles que professam a mesma crença? Podemos dizer que, a princípio, sim, porém, não se restringem a esses. Os irmãos da fé são aqueles que convivem mais conosco, aqueles com quem estamos habitualmente. São os que suportam as nossas imperfeições, os que praticam conosco a caridade da cobrança. Se às vezes nos incomodam, na maioria das vezes auxiliam o nosso progresso. Por isso, benditos aqueles que exigem de nós. Assim devemos fazer o bem a todos. Porém, se devemos amar até mesmo os nossos adversários, ou aqueles com quem pouco convivemos, então, quão nobre, né? Que nobre amor não devemos prestar àqueles que nos são mais próximos, né? Mesmo que estes sejam os que mais exigem de nós, ou mesmo que sejam aqueles parentes mais difíceis, aqueles amigos mais difíceis, mas se a gente não consegue dar um amor grande para essas pessoas que estão mais próximas de nós, como é que a gente vai conseguir pensar em amar alguém que está distante? É isso que ele está se referindo aqui, né? Então, alguém quer fazer algum comentário, gente? Não? Tem um texto do Emmanuel aqui, que ele comenta exatamente esse versículo, ó. Testemunho doméstico, que ele fala ele está se referindo aos que são mais próximos da gente, né? Se a gente não consegue trabalhar com esses que estão ao nosso lado, né? Que a gente encontra, não só os familiares, mas os que a gente encontra no trabalho, na casa espírita, né? Na rua, vizinho, sei lá, todos, né? Então, é o versículo que a gente está comentando aqui, ó. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Aqui ele coloca a família da fé. E lá na versão que a gente estava vendo, ele colocou irmãos da fé, né? De certo que o apóstolo Paulo, em nos recomendando o caminho especial para com a família da nossa fé, mantinha em vista a obrigação inarredável da assistência imediata aos que convivem conosco. Se não formos úteis e compreensíveis, afáveis e devotados, junto de alguns companheiros, como testemunhar a vivência das lições de Jesus diante da humanidade? Admitimos, porém, à luz da doutrina espírita, que o aviso apostólico se reveste de significação mais profunda.
é que entre os nossos domésticos estão particularmente os laços de existências passadas, muitos deles reclamando reajuste e limpeza. Muitas vezes são os nossos inimigos do passado, né? Na equipe dos familiares do dia a dia, formam comumente aqueles espíritos que, por força de nossos compromissos do pretérito, nos fiscalizam, criticam, advertem e experimentam. Sempre fácil dar boa impressão a quem não prive intimamente conosco. Não prive. Lembra do livro, eu acho que é Missionários da Luz, ou Mensageiros, não sei, Missionários da Luz, acho que fala a história do Sigismundo, lembra? Que é o encarne de uma pessoa que foi assassinada pelo futuro pai, né? Lembra? Lembra disso? Ou contrário, né? Ele assassinou o futuro pai, não me lembro bem agora. Então, é o caso aqui, né? São as pessoas que estão à nossa volta, que muitas vezes estão à nossa volta justamente para a gente sublimar um determinado sentimento que estava um tanto quanto deteriorado no passado, né? Isso a gente está cansado de ver dentro da doutrina espírita, né? Num gesto ou numa frase, arrancamos de improviso o aplauso ou admiração de quantos nos encontram exclusivamente na paisagem escovada dos atos sociais. Diante dos amigos que se despedem de nós depois de uma solenidade ou de qualquer encontro formal, nada difícil cairmos desastradamente sobre a hipnose da lisonja com que se pretende exagerar as nossas virtudes de superfície. Examinemos, contudo, as nossas conquistas morais, demonstrando-nos perante aqueles que nos conhecem os pontos fracos. Não nos iludamos, façamos o bem a todos, mas provemos a nós mesmos se já somos bons, fazendo o bem a cavaleiro de todos os embaraços, diante daqueles que diariamente nos acompanham a vida, policiando o nosso comportamento entre o bem e o mal. Tudo bem, pessoal? Tudo em paz? Prosseguimos, então? Então, é aquele... Agora a gente parte para aquela parte final, realmente, do capítulo, né? Que ele chama realmente de epílogo. Então, primeiro ele escreve: vede com que letras grandes os escrevo de próprio punho. Primeiro que provavelmente ele não escrevia as cartas, né? Ele ditava as cartas, né? Acho que está aqui, inclusive. Ele ditava as cartas, né? Então, como é que ele escreve aqui? Vede com que letras grandes vos escrevo, né? Então, ele está querendo chamar a atenção de alguma forma aí, né? Segundo Emmanuel, era o próprio Jesus que, através do Espírito Estevão, ditava a Paulo os textos que ele transmitia a seus amigos que escreviam. No Paulo Estevão, até ele comenta que Paulo sempre que ia escrever alguma coisa, ele pedia sempre a companhia dos colaboradores que estivessem com ele ali no momento, né? Era quase como que uma reunião mediúnica para ele escrever essas cartas, não é? Porque se ele recebia de Estevão as mensagens de Jesus e ditava, era quase que uma psicofonia ali, né? Quase não, provavelmente uma psicofonia, né? Em linguagem espírita atual, Paulo, tá escrito aqui, desculpa, por psicofonia, recebia os textos de Estevão, que num plano mais alto recebia de Jesus, e os ditava, como médium que era, para outros anotassem. As letras grandes era como se fosse um grifo para chamar mais atenção ao que ele estava dizendo, ao que ele estava tentando transmitir, né, para o pessoal. Tudo bem, pessoal? Epa, me perdi aqui, peraí. Agora aqui. Os que querem fazer boa figura na carne são os que vos forçam a vos circuncidardes, só para não sofrerem perseguição por causa da cruz de Cristo.
Ele volta de novo na questão da importância de entender a circuncisão, né? Como ele já falou anteriormente, né? A verdadeira circuncisão é aquela circuncisão do coração, né? E não a circuncisão da carne, né? E muitos que induziam as pessoas a fazer a circuncisão era para que eles próprios não sofressem a perseguição, né? A perseguição por conta do Cristo, né? Então, vamos lá. O que foi? É quietinho aí agora, quietinha. Vamos lá. Os que querem fazer boa figura na carne, os que induzem, né, a circuncisão, são os que ainda estão ligados pelo sentimento aos apelos do mundo. Não querem se afastar do conforto da ilusão material. O que foi, Daniel? Tá chorando aqui, gente. O que foi, filha? Tá tudo bem. O que foi? Fica quietinho aí, filha. Fica quietinho. Desculpa, gente. São muitas vezes os religiosos tradicionais, aqueles que em seus templos de fé clamam pela vida eterna, mas que na vida cotidiana agem como se só o agora existisse. Estes não estão dispostos à quebra de paradigma propostas pelo Evangelho. Se católicos oram pelos santos, mas não estão dispostos a se santificarem, se os evangélicos exaltam o sangue do Senhor, sem, no entanto, sacrificarem-se na simplicidade pelo bem do irmão, quando espíritas em tudo envolvem os espíritos, sem, todavia, nada fazer por alcançar maior espiritualidade ou autoiluminação, apegam-se rotineiramente aos elementos exteriores. São os moralistas, os seguidores de ritos, forçam todos a um comportamento que os diferenciam dos demais, como se o diferencial do cristão estivesse no atendimento de necessidades transitórias. Jesus não veio ao mundo para forçar ninguém a agir deste ou daquele modo, mas para educar o homem, para levá-lo à condição de um ser que pauta sua conduta pela bondade, um ser que haja, acima de tudo, pelo bem de seu semelhante. Os do mundo não querem sofrer perseguição. Lembra aquele que está escrito no versículo, né? Que os que induzem a circuncisão, os que não querem sofrer perseguição, né? Não querem ser contados como derrotados. Vencer pela humildade, isso é utopia. Entretanto, os que assim não pensam, né? Não exigem essas questões exteriores, como a maioria que se deixa seduzir pelo transitório, são os que buscam vencer o mundo. Lembra? Jesus falou, eu venci o mundo. Tudo fazem porque entende o símbolo da cruz de Cristo. A cruz de Cristo é a representação da redenção humana. Nela entra-se homem e sai anjo. É o sacrificar-se, deixar o interesse pessoal em favor do coletivo. É operacionalizar o conhecimento adquirido em favor do projeto reeducativo da vida. E quem faz assim? Só aquele que entendeu a proposta de imortalidade contida no Evangelho, aquele que compreendeu o mecanismo da lei de semeadura e colheita. No princípio, assim age, como que de forma comercial. Troca a felicidade presente pela futura. Porém, com o aperfeiçoamento, passa a agir de forma espontânea. Não mais preocupa em fazer o bem, pois tornou-se bom. Todavia, entendamos, esse evento evolutivo não se dá do modo fast food, ou seja, aonde tudo vem pronto e rapidinho, nem através de uma ligação 0800, isso é grátis. Como tudo tem seu preço, é sacrifício, imolação do Cordeiro, por causa da cruz de Cristo. Tudo bem, criançada? Tudo bem. Então, vamos lá. Mais um tiquinho. Pois nem mesmo os que se fazem circuncidar
obedecem à lei, mas eles querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Então, nem mesmo os que fazem nem os circuncidados, por exemplo, os escribas e fariseus, obedeciam completamente à lei, né? Mas eles querem que os gálatas, né, se circuncideis para que eles se vangloriem, né, de que eles conseguiram que as pessoas cumprissem certas questões da lei, né? Então, vamos lá. Já foi dito sobre os religiosos tradicionais e suas contradições. Aqui Paulo aprofunda a questão. Nem mesmo os que se fazem circuncidar obedecem à lei. A circuncisão representa hoje, já o dissemos, aquelas atitudes de cunho exterior que caracterizam determinados agrupamentos religiosos. São atitudes de exclusão, pois só os que se comportam de conformidade com estas são aceitos como fiéis. Isso a gente tem que trazer para nós, viu, gente? Se não há hoje, entre os cristãos, a exigência da circuncisão propriamente dita, há outras maneiras de se comportar que, do mesmo modo, marcam determinados grupos em sua manifestação de fé. Temos como exemplo o uso de imagens, de terços, por alguns, de certo tipo de vestimentas, por outros. Ao ver essas pessoas, já sabemos a que religião pertence. Por isso que ele fala aqui atrás que são atitudes de exclusão, né? Porém, o apóstolo é claro, nem estes que se deixam levar por estes hábitos marcantes, não quer dizer que eles observam a lei, né? Ou seja, eles fazem questão de manifestação exterior para que não seguem, mas não seguem o que a religião prega. Então, muita gente faz todas essas coisas exteriores, mas no fundo, seria o que importa, né? E não é o que eles praticam, né? Então, ele fala aqui, mas eles querem que vos circuncideis para se vangloriarem na vossa carne. É ostentação pura, como se pudesse nos gloriar na pessoa do outro. Eu tenho glória porque você faz isso. Que isso? Tem sentido, né? Em matéria de evolução, Fatiminha, você levantou a mão? Pode falar, querida. Eu levantei. Desculpa eu estar com a câmera fechada, tá? Tudo bem, não tem problema. Eu já ouvi gente falando que o espiritismo não vou dizer sem graça, assim, mas fraco, porque não tem rituais e nem tem investimentos, entendeu essa questão toda? Que a gente não reconhece um espírita na rua, como você reconhece às vezes enfim, como você citou, né? Então eu já ouvi isso bastante. Eu falei, mas bom, eu acho que o segredo é esse, né? É a liberdade. Mas Exatamente. E não é a segregação, né? a liberdade, não precisa saber. E a gente não precisa saber quem. As pessoas não precisam saber quem a gente é nesse sentido, né? De indumentária, enfim. Era isso. As pessoas não têm que saber o que nós somos pela nossa indumentária, como você falou, mas pelo que a gente é, né? Pelo que a gente pratica, pelo que a gente mostra com os atos, né? Com as ações, não é isso? Maria Cristina? E que bom que a Fátima trouxe essa questão, porque eu complemento dizendo que nós, espíritas, também não impomos condições, seja elas quais forem, para alguém ir até o centro espírita, participar de palestra, participar de estudos. Participar de estudos não é condição para se tornar um espírito. É o que a Fátima colocou, é a liberdade, né? E eu só queria complementar com isso. Muito bom, querida, muito bom mesmo. Muito bom. Aí tem um trechinho aqui, ó. Primeiro ele falou aqui em cima, né, que não adianta você ficar se vangloriando pelo que o outro faz, né? Então, em matéria de evolução, não existe transferência de responsabilidade, cada um é por si, né? E aí tem um pedacinho do Emmanuel aqui, no Caminho da Verdade de Vida. Nem sempre os seguidores do Cristo compreendem esse grande imperativo da iluminação própria, em favor da harmonia
na obra realizada. Esmagadora percentagem de aprendizes, antes de tudo, permanece atenta à edificação dos outros, menosprezando o ensejo de alcançar os bens supremos em si mesmo. Tem gente até dentro da nossa doutrina, né, que fica fiscalizando o que o outro faz, né? Conscientizemos-nos de que para alcançar a redenção, e com ela o equilíbrio que nos proporcionará saúde, paz e felicidade, temos que passar pelo árduo caminho da porta estreita. Isso não é masoquismo, é consciência da necessidade de depurarmos-nos. E até dentro da doutrina espírita, né, tem aquela coisa de, não, o copinho tem que estar aqui, o livro tem que estar lá, o passe tem que ser desse jeito aqui, não pode ser daquele outro jeito lá. Tem uma resposta do Emmanuel, no livro O Consolador, não vou lembrar o número claro, né? Mas que foi perguntado para ele essa questão do passe, porque tem gente que dá passe mexendo as mãos, tem gente que dá passe só com as mãos, expondo, né? Impondo as mãos, que tem gente que faz isso, faz aquilo, e ele perguntando para ele o que seria mais adequado, né, o que seria mais certo, e ele fala que o mais adequado é a maneira que tanto quem está dando passo como quem está recebendo se sinta confortável, e se sinta bem, né, harmonizado. Então, se o cara vai mexer a mão, se não vai mexer a mão, não importa, importa o sentimento que ele está colocando ali na mãozinha dele, né? Quanto a mim, não aconteça gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por quem o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Uau, né? Vamos ver o que ele quer dizer aqui. Quanto a mim, não aconteça gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. É preciso que nós, cristãos, façamos o mesmo, pois devemos ter muito cuidado no que diz respeito às seduções do orgulho e da presunção. E não dizemos isto só em respeito às realizações materialistas, pois é muito comum na tarefa do Evangelho nos orgulharmos do que estamos fazendo, né? O cara faz uma palestra e aí na saída várias pessoas vão lá e falam, nossa, que palestra linda ele sai de lá achando que ele é o bam, né? Ou vangloriarmos de nossas palestras, ok. Outras vezes no serviço prestado em nome da caridade, e há até mesmo os que se orgulham da sua humildade. Se orgulhar da humildade é brincadeira, né, gente? Paulo sabia o quanto a vaidade é destruidora da tarefa construtiva do bem. Por isso, sempre nos convoca a meditar na importância de fazermos em nome do Cristo, nos mostrando que quando estamos achando que é a nossa personalidade que faz isso é muito importante, que faz a obra, é quando mais iludido estamos, pois, na verdade, é o Cristo que deve operar através de nós, né? Então, se a gente está com boa vontade, nunca é nosso trabalho, né, gente? O trabalho é do Cristo, né? Fala, querida. Então, aproveitando essa citação aí desse último parágrafo, a gente lembra o que a gente fala muito, né? Segundo o Evangelho, quando tiver 2 ou mais reunidos, né? Lá estarei. Mas, assim, às vezes as pessoas não entendem que que é provável ele estar em nós, né? Nos alimentando os pensamentos, nos alimentando a compreensão da leitura, do Evangelho, da página edificante, né? A gente pensa em contar 1, 2, 3 e mais o Cristo, 1, 2 e mais o Cristo. Mas não, a gente não entende que ele está no quê? No Evangelho, no entendimento, né? em toda a intenção de estarmos reunidos, né? que é muito mais vivo essa palavra, né? E aí, quando ele diz que a gente, como é que você botou aqui? É quando mais iludidos estamos, pois, na verdade, é o Cristo que deve operar através de nós. E é isso que deve ser, né? Às vezes,
até na nossa fala, no nosso estudo, às vezes a gente fica um pouco orgulhoso de ter entendido o texto, né? De ter compreendido, de poder explicar, mas isso a gente ainda traz, né? Estamos ainda muito arraigados disso. Agora, você imagina lá atrás, Paulo tentando trazer isso, né? Lá para o povo na época, né? E a gente ainda hoje, 2000 anos depois, a gente ainda se sente envaidecido com tanta coisa. Era essa a colocação. Muito bom, querida, muito bom. Paulo realmente tinha uma visão assim, né? É impressionante o que ele conseguia visualizar, o que ele conseguia entender, né? E que hoje a gente começa a entender através da doutrina espírita, mas que a gente, como você falou, a gente ainda não consegue vivenciar, né? Ainda estamos engatinhando nesse negócio aí, né? Mas vamos seguir mais um pouquinho. Então, estejamos atentos. Quando fazemos por nós mesmos, a obra morre com o tempo. Quando eu estou fazendo porque eu quero fazer, porque eu acho que eu estou ótima aqui, né? A obra morre, né? Quando Cristo age por meio de nós, a realização torna-se imperecível. É o caso, às vezes, de algumas casas espíritas, né? Por que algumas casas espíritas desaparecem, né? Que com certeza não era ali o objetivo central ali, não era para o Cristo, né? Pelo Cristo, né? Pelas pessoas, né? Então, às vezes é por isso. Não estou dizendo que todos os casos são isso, mas né, que alguns podem ser, né? Portanto, gloriar na cruz de Cristo é compreender com profundidade a importância do sacrifício pessoal conforme ensinamento ensinado por Jesus e nos submetermos a ele, pois só se vivenciarmos o que o Mestre nos ensinou é que seremos contados entre os eleitos do Pai para a realização da aliança proposta por ele a todas as criaturas. Aí ele fala, né, porque o mundo está crucificado para mim. O que seria isso, gente? Paulo amadureceu nas provações que a vivência evangélica o submeteu. Quando adquirimos essa compreensão forjada no testemunho em favor da proposta reeducativa do Evangelho, passamos a perceber que as seduções mundanas já não nos atraem mais. Tem certas coisas... A gente ainda está engatinhando, como a gente estava falando, né, Arinha? Mas tem coisas que já não nos atraem mais. Tem coisas que a gente já deletou na nossa vida. Né? Certos convites a gente já não, né? Já não aceita mais, né? Então, nos filmes... Fala, querida. Não, eu gostaria até de citar um exemplo, por exemplo, nós que estamos bem, né, esforçadamente bem, dentro da doutrina espírita, para a gente, os templos já não enchem mais nossos olhos, né? A gente fica tão feliz, às vezes, com uma casa espírita pequenininha, né? Quando você vê aquilo, aquela casa tem 30 anos, 50 anos, né? E a gente a gente pode até visitar por uma questão arquitetônica, histórica, né? Uma igreja barroca, mas aquilo ali tudo já não enche mais os nossos olhos, né? E a gente percebe nisso, existem muitas coisas que já estão em nós repercutindo de outra maneira, né? Dentro das famílias, o batizado da criança, né? Para a gente é muito mais importante se a gente puder arrastar a criancinha, eu falo arrastar porque quando é novinho tem que ser meio arrastado, para uma evangelização, depois ele escolhe a religião que ele quer seguir, mas no início o que a gente pode oferecer, né, a presença do Cristo na vida daquele ser, né, que está aproveitando uma nova oportunidade existencial. Então, muita coisa para a gente já não vai. Mas a gente respeita quando a gente é convidado para ser madrinha. Eu tenho 17 afilhados. Então, estou sempre sendo chamada. Mas eu faço. Assim, a gente se contamina pela alegria, pelo afeto. Mas a gente sabe que, para nós, o mais importante é poder pensar naquela criança e pedir que Deus abençoe as suas escolhas, seu caminho, né? Mas era isso que eu queria falar. Como a gente já mudou.
Muito bom, minha flor, muito bom mesmo. E você falou de casa espírita pequenininha, né? Eu, quando vim aqui para o Rio, o que eu procurei foi uma casa pequenininha. Graças a Deus eu achei. Então, ó, o que não nos atrai mais, né? Então, ele continua aqui. Nossos filmes preferidos, a literatura a ser lida, até mesmo nossas amizades ganham outra dimensão, né? Não que a gente despreze, como falou a Yarinha, né? A gente respeita, mas tem outra dimensão, como ela falou ali mesmo, né? Quando a esse estágio chegamos, sem mais sofrer por isso, podemos, como discípulos de Gamaliel, dizer: o mundo está crucificado para mim, pois este mundo já não mais nos atrai devido à nova sintonia em que nos achamos. Deu para entender, né, o que é crucificado o mundo por ele, para ele, né? Reavaliemos, então, nossos conceitos. Jesus não morreu na cruz para nos salvar, se entendermos por isso que ele realizou a salvação por nós. De jeito nenhum, né, gente? Mas deixou-se imolar para indicar-nos o caminho, para deixar-nos o exemplo de que é preciso que cada um crucifique-se para o mundo, possibilitando assim a ressurreição para a vida eterna, que nada mais é que uma vida em espírito, onde não haverá mais a morte, nem mesmo a da possibilidade reencarnatória. A evolução terá realizado em nós seu objetivo maior, a harmonização com Deus. Bonitinho isso, né? E aí, ademais, ele continua no mesmo, né? Nem a circuncisão é alguma coisa, nem a incircuncisão, mas a nova criatura. Ou seja, não é nada, a circuncisão não vale de nada. Se for só pensado na carne, não vale de nada. O que vale é a circuncisão do coração, como ele já falou anteriormente, né? Para o Cristo, nada dessas exterioridades tem valor, mas sim a conduta de cada um, ou o que cada um guarda na intimidade do seu sentimento. É preciso que compreendamos de uma vez por todas que religião não salva ninguém. Não devemos procurar ser religiosos, mas sim praticantes dos ensinos daqueles que, por serem sábios espirituais, nos apontaram o caminho de nossa redenção. Salvo engano, foi hoje que eu compartilhei, vou até conferir aqui se é isso mesmo que eu fiz. Eu compartilhei uma fala do Álvaro Mordecai, que está no Instagram, que vai bem de encontro com isso que a gente acabou de falar aí. O texto, depois vocês dão uma olhadinha lá, quem não viu. O texto é claro, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma. Isto é, não é a ação propriamente dita que faz a virtude, mas a atitude íntima com que ela é feita. Não importa o que você vai fazer, importa o sentimento que está nutrindo essa ação tua, né? Essa atitude sua. Muitos dos nossos companheiros de ideal podem alegar que nós, os espíritas, não corremos. Olha que interessante. Não corremos esse risco, por não haver na doutrina codificada por Kardec a prática de rituais em sua manifestação religiosa. Mas, realmente não há. Mas nós, ainda seres humanos, muitas vezes criamos essas necessidades. Para alguns, é a água que, para ser fluidificada, deve obedecer a determinados princípios, para outros, o passe que deve ser dado desse ou daquele modo, e aos que exigem determinadas vestimentas para a prática mediúnica. Importante aqui ressaltar que mesmo os que estão desvinculados de qualquer prática exterior, dentro da vivência doutrinária, ainda podem correr no mesmo erro de outro modo. Eita. Paulo, como já dissemos, tem essa compreensão superior e assim orienta os seus. Nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. É como se ele nos dissesse: não se preocupe com o movimento,
mas com a efetiva transformação íntima. O que importa é o cultivo da bondade como conquista íntima do ser, ou seja, torna-se uma nova criatura, tendo por princípio o sentimento cristão, ou seja, não é o ato que importa, mas o sentimento que leva ao ato. Certo? E a todos os que pautam sua conduta por essa norma, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus, que seria o Israel de Deus, né? Então, a todos que pautam essa conduta, sua conduta nessa norma, pautar a conduta é agir rotineiramente de certo modo, com espontaneidade, por conquista do valor. Essa norma a que se refere o apóstolo é o tema da própria carta. Muitos dos analistas desse texto têm dito que a proposta da Epístola de Gálatas é a liberdade da prática cristã. Isso é uma realidade, porém é preciso que se entenda o que é ser livre de verdade. Ai, caraca. Não é a liberdade com o objetivo de escolher, para optar pelo mais fácil, como temos feito habitualmente, mas uma liberdade fundamentada na conquista da virtude, de tal modo que leva aquele que adquire tal prerrogativa a agir sem constrangimento, uma liberdade pautada na vivência do amor. É a prática cristã simples, pela força do coração, despreocupada de mostrar-se através de atitudes exteriores. Para Paulo, a circuncisão, que é tão citada nesse texto, é o selo da aliança feita com Deus, gravada no coração da criatura, e não na carne da criatura, né? Essa conquista íntima leva o ser a pautar a sua conduta de uma forma descomprometida com o erro, trilhando pelo caminho do sentimento sublimado, negando-se a si mesmo, tomando a sua cruz em favor da redenção através do desvincular-se com tudo o que é valorizado pelo mundo. Todos os que alcançam essa compreensão não têm dificuldades em seguir essa norma a que se refere o apóstolo, a da circuncisão do coração pela cruz de Cristo. A estes, paz e misericórdia, já que promovem a paz e são misericordiosos, a cada um segundo suas obras. E sobre o Israel de Deus, na Bíblia, seja no Novo Testamento, ou no Velho ou no Novo Testamento, Israel representa a humanidade que caminha para Deus, ou seja, toda a humanidade, né? É aquele que já pauta a sua conduta através de um planejamento consciente que o leva a menores dores por já saber desativar as causas do sofrimento. Fala, minha flor. Então, o que eu entendi daí, que Paulo fala, essa liberdade nada mais é que não é a liberdade de você estar dentro de um caminho de religação com Deus, ou um caminho, né, de vivência, apostolado, mas por sua responsabilidade, sem ninguém, né, ditar. Você só é uma pessoa de fé se você estiver dentro desses parâmetros, se você vier tantas vezes. Tanto é que, como a gente não tem ritos e a gente não tem sacerdotes, nem nada correspondente, né? A gente acaba assim, se você está na casa e quer desaparecer por 2 anos, 3 anos, só cabe a você. O máximo que você vai deixar é saudade no coração daqueles, né, que tem por você um carinho, um afeto. Mas, assim, é muito seu, a sua responsabilidade. Eu vejo muito assim, como ele libertando a gente de todos esses atavismos que nós construímos ao longo desses anos todos. Exato. E dando a gente a responsabilidade de amar e seguir. É isso aí, minha linda. Falou e disse. Acho que você resumiu tudo aí. Achei linda a tua fala. Muito obrigada.
Foi muito bom mesmo. O fato de você seguir realmente o teu coração em função daquilo que você aprendeu do Cristo, só, né? Praticando bem sempre, e que é importante, fora da caridade nossa. Eu não Nossa. acredito que Opa, todos os judeus opa, tenham que seguir Jesus. Eu opa. acredito que toda a humanidade. Desculpa, começou a tocar justo aquilo que eu coloquei para vocês aí no grupo. Posso até depois colocar para vocês ouvirem, mas... Ah, meu Deus do céu. Então, doravante, ninguém mais me moleste, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Ele está terminando aqui já, gente. Marcas de Jesus. O que seriam essas marcas de Jesus, né? Alguns estudiosos têm visto aqui as cicatrizes aos maus tratos que o apóstolo tinha sofrido em nome do Cristo, né? As prisões, as pedradas, as chibatadas, todas essas questões aí, né? Tudo isso é um fato, pois Paulo, conforme previsão do próprio Jesus, muito tinha sofrido em favor do evangelho, e esse sofrimento se manifestava até mesmo fisicamente em seu corpo. Então, em parte, sim, né? Porém, é preciso ir mais além e compreender que essas marcas de Jesus transcendiam o físico, né? E fixavam em sua própria estrutura psíquica e até mesmo espiritual. Doravante, diz ele, ninguém mais me moleste. É que ao referir-se a essas marcas da alma, que ele tinha como circuncisão espiritual, ele não mais admitia ser desautorizado por aqueles que, não compreendendo o processo sutil de espiritualização da criatura evangelizada, ainda tentavam exigir práticas legalistas com pré-requisitos para a conversão ao Cristo. Ao mesmo tempo, deixavam um recado para os seguidores do Evangelho, não só aos Gálatas do primeiro século, mas a todos, de todas as eras. Ao invés de ficar molestando os outros com exigências descabidas, façam como eu fiz. O método está aí, é o Evangelho. Aplique-o como apliquei. Revela no próprio corpo as marcas de Jesus e com alegria, isto é, sem sofrimento, transforme-as em marcas do Cristo em suas almas. Os que assim fizerem, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com ele, ou seja, em vosso espírito. Importante, a primeira frase ali, né? Ó, ao invés de ficar molestando os outros com exigências descabidas, façam como eu fiz, ou seja, procure a sua transformação, né? Procure a sua transformação e não fique exigindo que o outro coloque a água desse jeito, que faça a pasta daquele jeito, que vista a roupa não sei de que jeito, que sente não sei de que jeito, né? Põe a mão aqui, põe a mão ali. Fala, minha flor. Nós estamos encerrando quase já. Fala, querida, pode falar. Val, mas a casa tem que não é, tem que ter um padrão, né? Porque eu, por exemplo, eu sempre apliquei o passe, eu gosto muito de aplicar o passe na imposição das mãos, entendeu? Mas quando eu vim trabalhar aqui na casa, e eles fazem um passe, e claro que são assim, o efeito é o que vai do coração da pessoa, né? Então, eles têm um método diferente, mas eles não querem que eu aplique, apesar de que eu não estou aplicando passe ainda, atualmente, mas eles não aceitam que você aplique a imposição da mão e os outros apliquem o método que eles fazem. Eles criam assim, um padrão, né? Eu entendo. Na verdade, assim, eu estou enfrentando a mesma coisa. Eu sempre dei passe só com imposição de mãos, só assim, né? E onde eu estou agora, eu também não estou aplicando passe lá ainda.
mas lá eles fazem lá alguns movimentos lá, entendeu? Eu não vou contra, eu não vou falar, não, você não deve falar isso, mas eu vou, assim, de acordo com o que eu comentei aí da questão aí do Consolador, do que o Emmanuel comenta, né? Que foi perguntado para ele qual que é o melhor processo, qual que é o mais certo e tal, e ele fala que é aquele que a pessoa que está aplicando e que a recebe se sinta à vontade, né? Então, eu nunca falei nada. Eu até comentei com a dirigente, mas ela falou, eles fazem assim, eu não... Eu falei, olha, eu não fazia isso, mas é porque eu tive uma conversa assim bem franca, ela virou minha amiga, então eu posso ter uma certa liberdade com ela de falar algumas coisas, entendeu? Mas assim, a gente tem que respeitar, né, Alcione? Eu não me propus a dar passe ali, porque o passe ali assim, eles não têm sala de passe, né? É na plateia ali mesmo, né? Vai percorrendo as cadeiras ali, vai fazendo. Então, eu respeito, eu recebo o passe, né, do jeitinho que eles dão, e agradeço, e fico em oração, e agradeço o passe, entendeu? Mas é respeito, eu ia fazer o quê? A gente ainda passa por essas questões. A gente vai deixar de passar. Mais para frente, a gente vai deixar de passar. Mas, assim, é o que eu posso te dizer. Eu sei que muita gente faz coisa... Eu também, eu nunca fiz nenhum movimento. Eu simplesmente ponho as mãos. Às vezes, você é intuída muito fortemente de direcionar para algum ponto da criatura, da pessoa ali, né? Pelo menos é o que eu sentia quando eu... Agora eu não estou fazendo isso, né? Mas é o que eu sentia quando eu trabalhava assim. Então, às vezes, mas o fato de direcionar, porque você pode dar um passe à distância. Como é que você vai dar um passe à distância e dando ali uma coreografia ali, que eu não entendo também muito bem, né? Então, assim, mas respeitamos. Eu recebo esse passe e aceito e agradeço, entendeu? É isso. E Aninha? Então, só fazendo um pequeno... Eu vejo isso tudo como uma coisa que eu sempre boto na minha cabeça. Dentro do espiritismo que eu aprendi muito, o que vale é a intenção. Isso. A intenção, o que está no coração daquele que aplica e o que está no coração daquele que recebe. E É o que a quando Maria fala. o coração daquele que aplica não está legal, a espiritualidade anula. Então, o que vale é a intenção. Então, nunca estamos abandonados, né? Pela misericórdia divina. Então, se a espiritualidade achar que o passe está assim ou está assado, eles vão compensar as diferenças, né? E é isso. Eu sigo isso, entendeu? Mas já vi passes dispersivos, já vi já fiz tudo. Mas eu sigo a intenção, né? E isso assim, acalma o meu coração quando eu recebo, entendeu? É isso. É assim mesmo que eu penso. E é o que o Emmanuel fala mesmo, né? O que importa é o sentimento que você está colocando ali, a intenção, e só. E vamos respeitar, né? Vamos respeitar quem faz de um jeito, ou quem faz do outro. Tem casas que tem passe, eu nem sei como é que é, mas tem passe, sei lá, passe 1, passe 2, passe não sei o quê, passe... para mim, passe é tudo igual, não, enfim... Posso estar muito desatualizada, mas é assim que eu aprendi. Enfim, pessoal, tem um texto aqui do nosso querido grande professor aqui, o Emmanuel, que comenta esse versículo, né? Olha, ele coloca um pouquinho diferente, né? Desde agora ninguém me moleste, pois trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. E o título é Marcas. Então, vamos lá, ó. Todas as realizações humanas possuem marca própria. Casas, livros, artigos, medicamentos, tudo exibe um sinal de identificação aos olhos atentos.
Se medida semelhante é aproveitada na lei de uso dos objetos transitórios, não se poderia subtrair o mesmo princípio na catalogação de tudo o que se refira à vida eterna. Jesus possui igualmente os sinais dele. A imagem utilizada por Paulo de Tarso em suas exortações aos Gálatas pode ser mais extensa. As marcas do Cristo não são apenas as da cruz, mas também as de sua atividade na experiência comum. Em cada situação, o homem pode revelar uma demonstração do Divino Mestre. Jesus forneceu padrões educativos em todas as particularidades da sua passagem pelo mundo. O Evangelho nolo apresenta nos mais diversos quadros, junto ao trabalho, à simplicidade, ao pecado, à pobreza, à alegria, à dor, à glorificação e ao martírio. Sua atitude em cada posição da vida assinalou um traço novo de conduta para os aprendizes. Todos os dias, portanto, o discípulo pode encontrar recursos de salientar suas ações mais comuns com os registros de Jesus. Quando termine cada dia, passe em revista as pequeninas experiências que partilhasse na estrada vulgar. Observe os sinais com que assinalaste os teus atos, recordando que a marca do Cristo é fundamentalmente aquela do sacrifício de si mesmo para o bem de todos. Certo? Então, irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vosso espírito. Amém. E fim. Fim do capítulo 6. Mas, se vocês quiserem voltar em alguma coisa aqui, a gente pode voltar. Tudo bem? Vamos voltar sim, Val. Voltar no quê, querida? É muito interessante essas marcas do Cristo, né? Tem uma... Eu lembro de uma explicação do Arthur, quando ele falava de filho de Deus, né? Acho que eu já comentei aqui, né? Que primeiro ele fala que o filho ele traz traços, reflexos do que é o próprio pai. Um filho, um menino que você vê na rua, às vezes você fala, nossa, esse menino aí é filho de fulano. Às vezes você, né? Você olha para o menino e fala, tá na cara que é filho de fulano, é parecido, é quase igual, né? Ou a menina, todo mundo dizia que eu era a cara da minha mãe, né? Eu nunca achei, ela também não, mas todo mundo falava que eu era parecida com ela, né? Então, o filho traz os reflexos, né, os traços do pai, né, do genitor, ou da mãe, né? Então, quando ele fala em filho de Deus, ele fala que Jesus foi o único, né, ou primogênito, ou unigênito, né, quando ele fala em filho unigênito, é que foi o único que passou aqui pela Terra e que realmente mostrou os traços, assim, de Deus de maneira mais fidedigna, né? Então, eu entendo dessa maneira como que essas marcas de Jesus. Porque no momento que você passa a agir conforme os ensinamentos do Cristo, no momento que você passa a realmente vivenciar, né, o ensinamento que a gente tem, né, você mostra traços do comportamento do Cristo, você mostra traços do ensino dele, da mensagem dele, né? Então, é como se você tivesse marcas de Jesus em você, né? Reflexos de Jesus em você, ou você mostrando alguns reflexos, né, de Jesus. Então, é mais ou menos assim que eu entendo essas marcas do Cristo em nós, né? Ou em Paulo, né? Fala aí, Aninha. Essa citação das marcas é uma coisa para a gente pensar, né? Porque a gente pensa em registro, né? E eu vejo como se fosse um reflexo, né? Quando você entende a ação do Cristo, né?
viver com amor, a indulgência, a benevolência, né? A paciência, a o aspecto pacífico dele. Se a gente consegue pegar assim, uma poeirinha disso, a gente está deixando em nós essas marcas, né? Porque ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o evangelho vivo. Então, por que a gente deve, né, ler o evangelho, pelo menos um trechinho por dia, para a gente conseguir deixar essas marcas em nós, nas nossas atitudes, nas nossas escolhas, nas nossas lembranças, até mesmo para quando a gente sair mesmo da caixinha, que às vezes a gente sai, né? A gente sabe o caminho de volta. Não, o Cristo não faria isso. Agora que eu estou mais reflexiva, eu vou tentar restaurar o meu lugar, né? Restaurar essas marcas em mim. Então, as marcas eu vejo muito como uma escolha de viver o Evangelho, né? E claro que essas marcas em Paulo estavam muito fortes, né? Tanto é que tem esses registros todos. E nós ainda está muito superficial, né? Mas já são 2000 anos, né? Já tem que ter alguma cicatrizinha no nosso coração, alguma tem que ter. Alguma coisinha a gente há de conseguir, né? Com certeza. Ai, pessoal, mas é isso. Quem mais gostaria de fazer alguma coisa aí? Falar alguma coisa a mais? Gente, semana que vem. Deixar digital, né? O que foi, filha? Vou começar a deixar digital. Né? É. Deixar a nossa marca em alguns lugares, né? A nossa marca em alguns lugares. Pessoal, semana que vem a gente começa alguma passagem. Sinceramente, eu não procurei nada ainda. Se alguém tiver alguma intenção de alguma, né, algum desejo de alguma coisa, pode colocar no grupo lá, mas que coloque logo, para eu ter tempo de preparar, né? Porque não dá para colocar no domingo à noite, tá bom? Ai. Então tá, pessoal. Agradeço bastante aí a colaboração de vocês todos. Foi muito bom. Encerramos aqui, então, a Carta aos Gálatas, uma missão que a gente começou ano passado. Encerramos agora, né? E vamos voltar aí para o Evangelho agora, tá bom? Então, se Deus assim o permitir, semana que vem a gente está de volta com alguma passagem, não sei qual, mas alguma passagem do Evangelho, tá bom? Grande beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, até semana que vem.